A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Hebreus 10, de 1 a 18, eu vou ler os versos ímpares e a igreja lê os versos pares. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleites com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas que não oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há Remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo sacrifício de Cristo. Obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E mais esta vez pedimos que o Teu Espírito possa fazer com que tenhamos o entendimento da Tua palavra nessa noite. A iluminação, a compreensão, para que assim possamos também aplicar em nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O sacrifício eficaz.
O sacrifício eficaz é o sacrifício de Jesus Cristo. O alvo de Deus é levar o homem para si, é atrair o homem para si. O objetivo principal é que nós nos acheguemos a Deus. Esse é o objetivo principal no cristianismo. Mas nós sabemos que o judaísmo e todas as suas ofertas, com tudo o que era feito, ainda nunca pôde chegar mesmo a Deus. Tudo o que era feito era apenas uma sombra daquilo que viria, que é perfeito em Jesus. Nós sabemos que somente o sacrifício de Cristo é eficaz. Vimos na nossa última mensagem que o testamento, o perdão e a salvação, cada um destes requerem a morte de Cristo. Foi necessário a morte de Cristo. E agora, entrando no capítulo 10, nós vemos que a morte de Cristo supre tudo o que faltava na velha aliança. A morte de Cristo vem para cumprir tudo o que aquelas ofertas e sacrifícios tinham feito. A cruz de Cristo é o ponto central do cristianismo. Nós não podemos tirar nunca da nossa mensagem a cruz de Cristo. Paulo disse: porque decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Diz que lá em Londres tinha uma igreja que estampava bem na sua frente o seguinte título: pregamos a Cristo crucificado. Mas os anos passaram e já não estavam pregando mais a Cristo crucificado e resolveram mudar o letreiro. E disseram: não vamos falar sobre a cruz, é muito ofensivo. Vamos só dizer, pregamos a Cristo. Então, mudaram o letreiro, pregamos a Cristo. Passaram-se os anos e começaram a achar que era ofensivo ficar falando só de Cristo. Para que mais pessoas viessem àquela igreja, simplesmente colocaram a frase, pregamos. Irmãos, é isso que está acontecendo. Mesmo que não coloque em fachada, tantos estão deixando de pregar a Jesus e esse crucificado. E nós sabemos que temos que pregar a Cristo crucificado. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Nós cantamos esse hino e talvez poderíamos até cantar ele hoje, mas eu escolhi para nós cantarmos mais uma vez. Temos a redenção em Cristo, que nós ensinamos aquele domingo. Mas nós não podemos deixar de falar da cruz de Jesus Cristo, porque esta é a mensagem central. No nosso texto, nós vamos só ter dois contrastes. Toma cuidado para não falar pontos. Primeiro, nós vamos ver a ineficácia dos sacrifícios de Cristo. Bem simples. E depois nós vamos ver a eficácia do sacrifício de Cristo. Eu fico contente de ver, olha lá, ó, todos anotando, né? É bom ver vocês anotando também, viu? Pode pegar o boletim. Minha esposa pediu para ajudar com as crianças que eu deixasse essas lacunas aqui. Eu já expliquei isso várias vezes. Estão preenchidas aqui, sublinhadas, para você, pelo menos... Porque depois você pega um boletim assim, e está tudo com esses riscos aqui, você não sabe o que significa. Aí você preenche no culto, e aí você vai ter maior significado, e creio que vai aprender um pouquinho mais também. Aprendendo a ser um bereano, estudando enquanto nós pregamos. Mas vamos então ao primeiro contraste. A ineficácia dos sacrifícios de animais. Dos versículos 1 a 6, trata sobre a ineficácia desses sacrifícios, os sacrifícios do Velho Testamento. Depois dos versos 7
até o final do nosso trecho, até o verso 18, vai tratar da eficácia dos sacrifícios de Cristo. Então, primeiro, a ineficácia. Começando no verso 1, capítulo 10, verso 1, diz assim, ora. É interessante quantas horas aqui, né? Ora, ora, ora. Em nosso texto, 2 vezes vai tratar ora. Chegando no capítulo 11, também ora, vai estar tratando sobre a fé. Mas começa dizendo ora. E aqui não é hora de oração, né? Ora, preste atenção. Visto que a lei tem sombra das coisas dos bens vindouros, e não a imagem das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Vou parar nesse pedacinho aqui. Primeiro nós observamos que nessa ineficácia do sacrifício dos animais, era ineficaz porque não dava acesso a Deus. A lei não trazia o homem a ter esse acesso permanente a Deus. Havia um acesso provisório, e isso apenas, como nós vimos, do sumo sacerdote no dia da expiação. Então não tinha esse acesso direto que nós hoje temos. Não dava acesso a Deus. A lei era apenas uma sombra. A sombra era lançada na frente, mostrando aquilo que viria. E aqui, mais uma vez, é nos dito isto. Sabemos que a lei não aperfeiçoa. O termo aperfeiçoar significa salva. A lei não salva. E nós já vimos que a lei não teve nunca este propósito de salvar. A lei serve para mostrar as nossas transgressões, retirar as nossas desculpas e apontar para Jesus. Nunca tem como propósito de salvar. Aponta sim para Jesus, porque a lei não dava acesso a Deus. Na lei, o máximo que o sacerdote podia fazer naquele dia da expiação, ao aspergir o sangue no propiciatório, lembrando do sentido disso, o máximo era cobrir o pecado. Mas esta cobertura era uma cobertura temporária também, porque voltava a pecar e daí voltava a ser necessário fazer o sacrifício, aspergir o sangue para cobrir. Por isso que os sacrifícios de animais eram ineficazes. Eles não davam acesso a Deus, não servia para remover o pecado. A cobertura que fazia era uma cobertura provisória. Servia para eliminar um pouco aquela consciência do pecado, mas não de uma maneira completa, como nós também já vimos em Hebreus 9:14, muito mais pelo sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, ofereceu uma vez por todas. Ele purificará a nossa consciência. E nós somos purificados pelo sangue de Jesus de forma completa. Os sacrifícios de animais não davam esta purificação. Havia nesses sacrifícios apenas a lembrança e a cobertura provisória de pecado. Não removia a consciência de pecado. Vocês estão vendo como eu estou começando a andar melhor? Não posso tomar muita chance também, mas eu tenho um remedinho que eu tomo, é o C2. Mas a cirurgia que fez que eu não tivesse medo agora dela sair fora. Mas o médico disse para mim que aquele C2 eu posso tomar a vida inteira, que não vai, minha artrose vai continuar tendo artrose. Pode ajudar sim a eliminar o processo de ficar mais com artrose, mas não vai melhorar. Então, cada vez que eu tomo aquele remédio, eu me lembro que eu tenho artrose. Aquele remédio me ajuda sim, mas ele é uma lembrança para mim que eu tenho um problema nos meus joelhos, que não vão ser curados só quando eu chegar lá no céu, que eu vou ter novos joelhos, né? Amém? Mas
os sacrifícios do Velho Testamento tinham o mesmo efeito. Não eram para curar, mas era para lembrar que eu não consigo, por mim mesmo não consigo chegar a Deus. E mesmo tudo o que era feito no Velho Testamento, de nada adiantava se não olhasse para o que Cristo iria fazer no futuro na cruz. Então, só fazia um trabalho de lembrança, recordar. Quando eu tomo aquele remédio todo dia de manhã, ele serve de lembrança. Quando eu uso uma joelheira para caminhar, aquela joelheira, o médico disse para mim também que não vai impedir, mas vai ajudar a lembrar de eu não querer sair correndo, pisar em buraco, descuidar. Vai servir de lembrança. Assim nós observamos que as ofertas no passado eram assim. Era uma recordação, não era uma cura permanente. Eles ficavam só diante daquelas ofertas, observando o que viria e antecipando a cura permanente, que é somente pela cruz. Somente o sacrifício de Cristo é eficaz. Verso 3, continuando. Eu já expliquei o 2, né, que diz, eu vou ler pelo menos, né? De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios fazem o quê? Recordação de pecados todos os anos. Toda vez que era feito esse sacrifício, toda vez que o sumo sacerdote ia lá e realizava esse sacrifício, servia de recordação. Não afastava o pecado de forma definitiva. No verso 4 mostra, para enfatizar ainda mais isso, que não removia. Porque diz aqui no verso 4, porque é impossível que sangue de touros e de bodes remova pecados. É impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Só servia para lembrar e não podia remover os pecados. Mas o fato é que mesmo aqueles sacrifícios não agradavam a Deus. Deus instituiu e eles não agradavam a Ele. Interessante isto, porque no verso 4 e 5 diz, porque é impossível que sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifícios e oferta não quisesse, antes um corpo me formaste. Por quê? O que Deus quer hoje não são sacrifícios. E nem quer que nós sejamos assim, entregue meu corpo para ser um sacrifício. Lembra que 1 Coríntios 13 fala, se eu entregar ele para ser um sacrifício, não vai adiantar nada. De que isso vai me aproveitar? Nada. Sacrifícios e ofertas dadas desta forma não agradam ao Senhor. E isso ele diz aqui no verso 5 e 6. No verso 6 diz, não te deleitasses com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então, ele não tinha prazer nestas ofertas. Então eu disse, agora temos uma mudança. Mas antes dessa mudança, deixa eu só completar. Nos versos 1 a 6, vemos a ineficácia dos sacrifícios dos animais. Esses sacrifícios não davam verdadeiro acesso a Deus, nem tampouco removiam o pecado. E mais uma vez, lembra, só apontavam para o sacrifício superior de Cristo, pois somente o sacrifício de Cristo é eficaz. Agora vamos entrar no segundo contraste. Versículo 7 diz, então eu disse, e aqui temos o sacrifício de Cristo introduzido.
Eis aqui estou. Está entre parênteses, no rolo do livro está escrito a meu respeito. No Salmo 40 tem a profecia com essas mesmas palavras. Eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer, ó Deus, a tua vontade. Cristo veio para fazer a vontade de Deus. Cristo veio para trazer-nos um sacrifício perfeito. Então agora, começando no verso 7, nós temos a eficácia do sacrifício de Cristo. Esse sacrifício foi a vontade de Deus. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. E veja que fala sobre um corpo preparado. Foi necessário Cristo se tornar homem. Ele teve que assumir uma forma física, um corpo foi preparado. Para que através desse corpo ele pudesse sofrer tudo o que ele sofreu e ser cravado ali na cruz e morrer por nós. Um corpo foi preparado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, e lembramos do texto do Gnóstico, da descida de Cristo, né? Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se humilhou, se tornou a semelhança de homem, se tornou a semelhança de servo, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele teve que tomar forma humana. E com isto, ele veio para fazer a vontade de Deus. E continua no verso 8, diz, depois de dizer, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo preparaste. Eu sabia de cor, mas versículo 8. Nem holocaustos e oblações pelo pecado. Há tanta repetição aqui. Nem holocaustos, nem oblações pelo pecado. Nem com isso te deleitaste, tivesse prazer. E mais uma vez, estão notando aí na Bíblia, entre parênteses, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou. E aqui volta a fazer a citação do Salmo 40. Eis aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10. Esse versículo nós colocamos até na capa do boletim. Se você tem a capa do boletim ou sua Bíblia aberta, vamos falar o 10 juntos? Não, ele não pôs o 10, acho que ele leu errado o meu 10. Meu 10 ficou dizendo, meu 9 ficou parecendo 10 para ele. Isso foi o Zé Antônio, mas é o verso 10. Vamos ler o 10 juntos? Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Dá para ler melhor, né? Acho que a maioria tem atualizado, então dá para ler juntos. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aqui nós vemos a eficácia do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo veio para substituir o velho. O sacrifício de Cristo veio para estabelecer o novo. E especialmente nesse versículo 10, o sacrifício de Cristo veio para santificar aquele que crê. O verso 10 então diz, nessa vontade temos sido santificados. Nós somos santificados. Nós somos santos. Quantos aqui são santos? Ixi, tem gente que não é ainda, né? Tem que aceitar Cristo, viu? Aceita Cristo e você se torna santo. Santo diante de Deus. Somos santificados. Nessa vontade é que temos sido santos, santificados, separados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ora,
mais uma vez temos a transição com essa palavrinha, ora. Todo sacerdote se apresenta dia após dia. Volta a recordar um pouquinho. A exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais, outra coisa que é repetido várias vezes aqui, é o termo nunca jamais. É uma hipérbole, né? Um reforço de expressão. Nunca já seria suficiente, mas aqui diz nunca jamais. É que nem Hebreus 13:5. De maneira nenhuma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. E por que Jesus pôde se assentar? Eu já expliquei isso. O livro de Hebreus fala várias vezes sobre como Cristo se assentou à destra do Pai. Porque o seu trabalho foi terminado. Os sacerdotes do Velho Testamento sempre tinham que fazer o serviço em pé. Porque o serviço deles era contínuo. O serviço de Cristo completou. E por isso ele pôde se assentar. Aqui nós temos o contraste com o velho e o novo, e notamos que através do trabalho de Cristo também, o inimigo foi derrotado. E o verso 13 diz, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O inimigo foi destruído. Ele destrói os seus inimigos. Verso 14, mais um verso que eu queria que vocês lessem, mas prestem atenção numa mudança. Quem tem a Bíblia corrigida vai observar que o tempo é diferente no final desse verso. Na nossa versão está assim, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sabe como que deve ser lido aqui? Por uma só oferta santificou para sempre quantos são santificados. Não estão sendo, não. Nós já somos santificados. Vamos ler desse jeito? Porque por uma oferta aperfeiçoou para sempre quantos são santificados, em vez de estão sendo. Todos juntos. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos são santificados. Nós somos santos, somos separados para Deus, separados do mundo. Nós somos aperfeiçoados, e aperfeiçoados, no sentido que eu falei de Hebreus, é salvos pelo sangue de Jesus. Então ele aperfeiçoou os santos, é nossa posição em Jesus Cristo. Mas segue nos versos 15 até o versículo 17, falando sobre o cumprimento da promessa. E aqui, o autor de Hebreus, ele já havia citado no capítulo 8 e cita novamente Jeremias 31. E ele cita dizendo assim, começando no verso 15, é interessante como que ele cita, mostrando que isto é do Espírito Santo, o que está escrito aqui e o que Jeremias escreveu. Porque ele fala assim, verso 15, e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito. Ele não diz que Jeremias disse isso aqui. Ele diz que o Espírito Santo disse isso aqui. Isso é outra prova da inspiração das Escrituras. E veja então a citação de Jeremias. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, e nas suas mentes as inscreverei. Verso 17, acrescenta também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ele cita a aliança que foi feita, a nova aliança citada de Jeremias 31, para mostrar para nós que hoje nós temos um perdão completo.
E assim, chegando no verso 18, no final 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, mais uma vez o ora aqui, 3 vezes no texto de hoje, né? Onde a remissão destes já não há oferta por pecado. Não tem necessidade de continuar oferecendo, porque a oferta de Cristo é uma e única e para sempre. Portanto, nós sabemos que somos bem-aventurados porque somos perdoados. Romanos 4, versos 7 e 8 diz: bem-aventurado é aquele cujos pecados são perdoados. Todos aqui que creem em Cristo como Salvador, no momento que creem, todos os seus pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós temos um perdão completo, perdoando todos os nossos delitos, diz lá em Colossenses 2,13. E para finalizar, coloquei um pequeno resumo para nós, está no boletim, está aqui também. Somente o sacrifício de Cristo é eficaz. O que o sacrifício de Cristo trouxe? Tenho 7 observações. Primeiro, trouxe perdão total. Por isso também pôde salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. O sacrifício de Cristo, muito superior ao sacrifício do Velho Testamento, porque perdoa por completo. Trouxe perdão total. Em segundo lugar, trouxe também purificação da consciência. E o texto que nós estudamos de Hebreus 9,14 fala muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, através do Espírito Santo, ele produz em nós esta purificação da nossa consciência. E nesse mesmo verso continua dizendo, para servirmos o Deus vivo. Tem um aspecto da purificação da consciência, que é a terceira observação daqui, ou a segunda, e a terceira que é a capacitação para o serviço, para servirmos o Deus vivo. Mas também nós já vimos que esse sacrifício de Cristo produziu em nós a santificação. Todos nós tornamos santos, não por nada que nós fizemos. Nós tornamos santos porque simplesmente cremos em Cristo e Ele nos fez santos. Somos santificados. Nós temos a santificação. Além da santificação, nós também observamos no verso 14 que nós temos o aperfeiçoamento. Nós já somos vistos como perfeitos diante do Senhor. Também nós observamos que temos uma herança eterna, segura no céu, a segurança da nossa herança. E, por fim, a última das observações, a destruição dos inimigos, porque todos eles foram colocados como estrado dos pés. Os inimigos foram todos destruídos na cruz de Cristo. Ele cancelou a nossa dívida, expôs esses inimigos à vergonha, porque nós temos a vitória em Jesus.